Olá, estamos aqui novamente no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado e produzido por mim, Neide de Aquino Nofres, pertenço à Faculdade de Educação, e a minha querida amiga e profissional da PUC, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bem, Márcia? Olá, tudo bom, Neide? Tudo em ordem. Ótimo. A convidada de hoje, do nosso programa, meu e da Márcia, chama-se Mônica Silva do Nascimento. Ela é uma agente educacional e o tema a ser conversado com ela hoje é serviços numa universidade comunitária. Né? Ela é agente educacional. Mônica, obrigado de ter aceito conversar conosco e falar um pouco desse trabalho tão importante na universidade e muitas vezes fica invisível, né? Na universidade, embora vocês trabalhem muito, sou testemunha desse trabalho. Então, Mônica, acho que a primeira questão para nós é o que significa serviços numa comunidade, numa universidade comunitária? Qual é a diferença? O que faz? Bem, a gente inicia pensando no que seria uma universidade comunitária, né? Então, a universidade comunitária, a gente pensa em comunidade, de estar em um espaço onde as pessoas se conhecem, onde pessoas têm objetivos em comum, né? Então, pensando na comunidade da universidade. A proposta de uma universidade comunitária também é a prestação de serviços para a sociedade, né? Então, ela não é uma universidade nem pública, nem privada, né? Ela tem fins sociais. E dentro da comunidade, né? Então, a gente trabalha com os serviços de atendimento comunitário, né? Eu vou falar especificamente do PAC, que é um serviço que eu trabalho já há 14 anos e que tem desenvolvido várias ações, né, nesse percurso, né, e ele é muito relevante, porque às vezes... Dá licença, conta para nós o que é a sigla PAC. O que é essa sigla PAC? O PAC, então, ele é um setor que anteriormente era um programa. Ele foi projeto, foi programa, por isso que ele tem esse P. E com o ato, em 2005, do pró-reitor comunitário, ele se tornou um setor. Então, ele tem uma estrutura, né, de serviço que não é um projeto temporário, né? Então, ele faz parte dentro da estrutura universitária que está ligada a uma pró-reitoria que chama Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. E qual é a missão principal desse PAC como serviço? Então, a missão principal do serviço é trabalhar na perspectiva da convivência numa comunidade, trabalhar as relações, né? Então, o foco principal é o atendimento, o acolhimento, a orientação, né, quando necessário, a mediação das pessoas que convivem dentro da universidade, né? Então, assim, a gente tem um foco maior com os alunos, qualquer aluno da universidade, não necessariamente só alunos bolsistas, né? Então, na perspectiva que esse aluno possa não só acessar a universidade, mas que ele possa ter uma permanência e possa concluir esse curso com sucesso. Então, essa referência, então vocês são uma referência de procura. Eu só queria dizer que esse dado que a Mônica traz é hiper importante, né, Mônica? Acho que poder contar um pouquinho por que é tão importante que os alunos bolsistas tenham uma assessoria constante do PAC, mais do que qualquer outro aluno. O setor, ele tem uma demanda muito grande dos alunos bolsistas pelas necessidades que se apresenta. Mas é sempre importante ressaltar que o atendimento é para qualquer aluno que esteja matriculado na universidade, né? O aluno bolsista, muitas vezes, ele traz demandas sociais, né, do ponto de vista socioeconômico, e que precisa ter um olhar, um cuidado, né? Por exemplo, a gente tem dentro do serviço do atendimento comunitário a bolsa, as bolsas de auxílio à permanência, que seriam a bolsa alimentação, a bolsa Xerox,
que dá um suporte para que esse aluno tenha condições e qualidade também que favoreça que eles para o processo de aprendizagem dele, né? Então, acho que nessa perspectiva a gente tem um significado muito importante para os alunos, né? Não só nesse ponto de vista, mas às vezes até do processo de ensino-aprendizagem, das questões emocionais, que precisam de orientação, às vezes até de encaminhamento para atendimento, né? Então, muitas vezes os alunos que não são bolsistas, eles já têm uma estrutura que eles possam acessar, se for necessário, diferente dos alunos bolsistas, né? Então, esse serviço, o aluno procura naturalmente, ele é informado. Isto é específico de ser comunitário ou isto é uma situação comum que você vê nas universidades? Então, como que os alunos chegam, né, no setor? Então, ele pode vir, quando ele ingressa, quando ele faz a inscrição no vestibular, no manual é especificado alguns serviços que a universidade tem, é divulgado também na recepção de calouros sobre o trabalho do PAC. Também o aluno ele pode tanto acessar espontaneamente e à procura do setor, como também pode ter encaminhamento da própria Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, como dos professores e coordenadores que têm conhecimento do serviço. Então, há várias portas de entrada, né? Há várias possibilidades de acessar o serviço. Qual é a mais comum? A mais comum, assim, muitas vezes o aluno que já foi atendido pelo PAC informa para o outro colega da existência do serviço. Então, é muito comum o aluno chegar e falar assim, meu amigo veio aqui e falou do serviço e eu não conhecia, não sabia como é que funcionava, né? Então, acho que esse é o mais comum, mas tem alguns encaminhamentos também via coordenação de curso, né? Quando o aluno está apresentando dificuldades, às vezes até questões de saúde, né? Que precisa de um cuidado maior, de um acompanhamento. Pode relatar um ou dois casos, assim, sucintamente, do como é que acontece e como é que foi até o fim? Posso falar uma situação do professor identificar que o aluno não está bem em sala de aula, se desligava, dormia, não sabia se ele estava dormindo, se ele estava passando mal, estava preocupada. A professora veio, realizou contato conosco, e a gente entrou em contato com o aluno, né, e trazendo essa situação de que a professora, né, estava preocupada com ele, o que estava acontecendo, e aí a gente foi possível nessa conversa, nessa aproximação, entender um pouco a dinâmica que ele estava vivenciando pessoalmente, né, e o quanto que ele também não estava conseguindo lidar com algumas questões, algumas situações. E nesse caso específico, como tinha uma situação de risco, a gente conversou com ele que precisava de falar com alguém que ele pudesse indicar da família, que ele tivesse uma boa relação, para poder auxiliar. E nesse caso, o aluno aceitou, a gente fez uma conversa em conjunto, aluno e família, para fazer as orientações e fazer o encaminhamento para um atendimento, né? Nesse caso, já havia uma referência de atendimento que tinha sido interrompida, e o aluno voltou e retomou esse atendimento. Então, aí ele já foi tendo uma modificação no cotidiano dele, na vida acadêmica, na frequência, né, no foco para acompanhar as atividades acadêmicas. Tá ótimo, né? Eu acho que eu acho muito importante na universidade, na hora que o professor sinta qualquer insegurança, de qualquer natureza, ter a quem procurar, a quem conversar, e este alguém poder retribuir numa infraestrutura a ele, né, Mônica? Porque numa universidade como a nossa, de muita gente circulando,
que é muita gente circulando. A PUC São Paulo, ela é só ensino superior e pós-graduação, diferente de outras instituições que têm ensino médio, educação básica. Então, esse trabalho é bastante importante. E eu queria saber de você qual é a relação deste setor com outros setores. Há uma relação? Como vocês trabalham? Quantas pessoas tem no PAC? Como é essa inter-relação? Legal. Eu acho que é importante saber que o PAC, a gente tem o PAC Monte Alegre, PAC Marquês e PAC Sorocaba. No PAC Sorocaba e no PAC Marquês, tem uma profissional que faz os atendimentos. Cada PAC, nestes campos, tem uma profissional. Já na Monte Alegre, a gente, atualmente, a equipe já foi maior, a equipe tem se reduzido. Atualmente, nós estamos em 2, e eu acho que é interessante saber que a nossa formação, né? Então, a gente é uma equipe técnica, tem formação. Eu sou psicóloga, com formação em psicopedagogia, a minha colega Araci, ela é pedagoga com formação em psicopedagogia. Esse trabalho na universidade, né, a gente vai percebendo que conforme as pessoas conhecem, elas vão acessando mais, né? Então, professores, coordenadores. Então, acaba sendo uma referência e o objetivo é esse mesmo, ser uma referência de serviço que o professor pode estar buscando, né, para auxiliar, né? Então, se a gente for pensar na universidade, na questão educacional, muitas vezes se pensa só no ensino básico, e não pensa que na universidade também existem, né, situações que necessitam de outros profissionais. Então, é importante pensar que, assim, a universidade tem os alunos, tem os professores, mas tem outros setores que também que são de apoio, né, tem toda uma estrutura e o quanto que a gente precisa ter esse canal de comunicação, ter esse trabalho colaborativo com todos os atores da universidade. A gente tem parcerias, né, importantes parcerias na universidade, com a clínica psicológica da PUC, com a Comissão de Acessibilidade de Psicologia, com o Núcleo de Apoio Pedagógico à Inclusão, que é o NAPEI, para atuar e atender as demandas relacionadas às pessoas com deficiência ou outras necessidades, né? Então, assim, a gente também tem esse papel dentro da instituição de identificar o ingresso dos alunos com deficiência ou outras necessidades e que necessitam de algum tipo de adaptação, né? E aí a gente tem feito um trabalho bem próximo com a professora Neide, que é do NAPEI, em relação de melhorar essa permanência do aluno para chegar à conclusão do curso, né? Então, a gente entende que o processo de inclusão não é só a entrada do aluno, né? Mas também é garantir esse acesso, além para a permanência e conclusão do curso. Certo. E agora, você falou no começo... Pois não, fala mais. Porque é muita curiosidade, concorda? E hoje, acho que é legal poder pontuar também que durante a pandemia o PAC compôs o grupo da universidade que construiu uma possibilidade de atendimento às pessoas da comunidade que estavam em sofrimento em função da pandemia, um atendimento que foi feito para alunos, professores e funcionários, que foi um projeto bem grande, e o PAC funcionou bastante nessa situação, não foi, Mônica? Sim, legal, é importante mesmo ressaltar, né, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, no ano de 2020, rapidamente, com a iniciativa da professora Paula Peron, que estava assessorando a Pró-Reitoria Comunitária, foi estruturado junto com o Grupo de Saúde Comunitária e a Clínica Psicológica e os PACs, uma rede de apoio e acolhimento à saúde mental da comunidade universitária,
né, a comunidade da PUC. Até porque a gente percebia que essa transformação, essa transição, ela ia impactar muito, né, ia trazer muitos impactos na questão da saúde mental, e foi um trabalho que está acontecendo com voluntários, né, então qualquer pessoa da comunidade que sentir necessidade, que estiver, né, se sentindo triste, com ansiedade, né, com algum desconforto emocional, pode acessar esse serviço preenchendo a sua inscrição, que é chamado para o atendimento, e esse atendimento, a perspectiva é durar enquanto a gente estiver nesse período de isolamento social, que a gente sabe que é um momento muito difícil e cada um sofre os impactos de formas diferentes, diversas, né? Então, é um trabalho que é importante ressaltar, e também, já ligando para outra questão, também é importante falar do grupo de inclusão, o GT, que é o grupo de trabalho de inclusão dentro da universidade, que a ProCRC também iniciou em 2018, que trata de questões relacionadas a questões étnico-raciais, as questões de pessoas com deficiência, as pessoas da comunidade LGBTQI+, né, pensando num trabalho que a participação seja coletiva, né, que envolva funcionários, que envolva professores, que envolva alunos, pensando nas políticas também de atendimento comunitário e repensando práticas inclusivas dentro da universidade. E dentro dessa perspectiva tem o grupo de saúde comunitária, que foi um grupo também muito atuante, que faz parte da rede de apoio em saúde mental, atendimento psicológico que está sendo realizado, e dentro desse GT também foi construído, principalmente pela clínica da PUC, a clínica psicológica, um atendimento para a comunidade relacionada a questões antirracistas, né, em relação aos negros e indígenas. Então, é um trabalho focado no atendimento desse público, né, dessa parcela da comunidade que muitas vezes não se vê identificado nos atendimentos, e tendo essa escuta acolhedora, essa escutativa, foi possível também destacar um atendimento diferenciado, né, para essa população, pela questão dos impactos que vivenciam em relação ao racismo. No ensino presencial, Mônica, vocês ficavam ali e os professores te solicitavam, eu pelo menos percebia bastante, né, porque a universidade é muito ativa, com muita gente visitando. E no remoto, como é o contato com o PAC, que tipo de situação o PAC vive nos atendimentos remotos? Que tipo de consulta os professores fazem e solicitação para você? Esse processo da pandemia fez com que a gente também corresse no sentido de lidar com as novas tecnologias, né? Então, se adaptar a esse novo contexto, pensar de que forma, né, a gente seria acessado pela comunidade. Então, hoje, a gente tem tido muito um trabalho ligado a e-mail, à plataforma Teams, ao WhatsApp, principalmente o WhatsApp, que é uma coisa mais ágil. Então, os professores geralmente mandam e-mail, têm mandado e-mail, e às vezes alguns fazem contato telefônico para a gente. Então, assim, trabalhar ligado com Teams, WhatsApp, e-mail, né, durante o período de trabalho, para poder auxiliar quem necessitar, né, quem precisar de alguma orientação, algum atendimento, a gente faz o agendamento, né, combina com o aluno um horário para conversar. Então, tem sido feito dessa forma, né, de uma forma remota. E para além da pandemia, Mônica, você disse que você trabalha no PAC há 14 anos. Não é pouco tempo. Como é que você vê o desenvolvimento desse trabalho? Ele mudou muito ao longo desses 14 anos?
o que ampliou, o que foi, a gente foi descobrindo que não precisava fazer. Esse trabalho, durante a caminhada, né, se a gente for pensar, antes de PAC, ele já havia uma preocupação com a comunidade desde 86, que tinha uma estrutura menor e tinha uma outra nomenclatura, né? Então, naquele período inicial, ele não existia na instituição ouvidoria, não existia setor de bolsas, então havia muita mistura de várias questões, né? E depois de um tempo, essa estrutura foi reformulada, teve período que o setor estava ligado também com o trabalho de segurança comunitária, que antes existia uma segurança comunitária, onde havia um trabalho que estava ligado à recepção da universidade, serviços de recepção, estava ligado ao setor também, e isso, com o tempo, foi sendo desmembrado, foi sendo separado. Quando eu iniciei no setor, ainda tinha vínculo com a segurança, e às vezes isso era complicado, porque muitas vezes havia uma confusão de que fôssemos fiscalizadores, controladores, né? E aí, assim, a perspectiva naquela época do trabalho junto com a segurança que ficava circulando nos andares, às vezes até identificava a situação de que um aluno não estava muito bem e encaminhava para a gente também, né? Então, de alguma forma, talvez eu avalio que foi positiva esse desvincular isso, né? Hoje, se a gente for pensar, o setor, ele ainda tem essa questão relacionada às bolsas, né? Bolsa alimentação, bolsa xerox, o atendimento de forma diversificada, de várias demandas. Então, ele ainda talvez precisa de ter um reordenamento, uma revisão em relação aos serviços que são oferecidos, ou aumentar a estrutura dele, que a gente tem uma equipe que foi ficando enxuta, né? A gente é um trabalho essencial, eu acho, numa universidade, embora muito grande, né, Mônica? Cada vez que eu penso na diversidade, mas me manteve uma curiosidade ainda, Mônica, da sua fala, que é o seguinte: você falou em bolsa alimentação, bolsa xerox. Nós temos muitos bolsistas, né? A PUC tem uma porcentagem de bolsistas. O que significa bolsa xerox? Isso é comum nas universidades ou é a nossa, que é comunitária? Eu vou, antes da Mônica responder, acrescentar isso. Assim, o que é específico da nossa comunidade? A existência desse setor, alguma especificidade desse setor? Porque eu acho que é importante a gente entender o que se isso é habitual de todas as universidades ou específico da PUC. Esse serviço prestado à comunidade não são todas as universidades que têm. A gente até, se a gente for pensar, as universidades tem um plano de atendimento aos alunos, nacional de atendimento aos alunos, que tem nas federais, tem uma perspectiva de assistência estudantil, né? Então, tem isso já dentro de uma estrutura de todas as federais. Agora, das universidades que não são federais, não tem essa obrigatoriedade, né, de ter um serviço de um atendimento comunitário. A gente tem, dentro da estrutura, uma pró-reitoria comunitária e a gente está ligado a ela. Em outras universidades, tem alguns serviços que se aproximam, que tem uma proximidade com o que a gente desenvolve, mas às vezes está também relacionado com uma pró-reitoria de extensão ou a pró-reitoria de graduação. Então, a gente tem um trabalho que é bem específico da nossa comunidade, né, para ofertar um serviço que tem a ver com as demandas da nossa universidade. Por exemplo, Bolsa Xerox não é toda a universidade que vai ofertar
ou que eu tenho conhecimento de outra que oferte nesse momento. Pode até ser que tenha, mas não é uma regra ter na universidade isso. Então, é uma demanda de um coletivo, de um grupo de alunos que identifica as dificuldades de acessar os materiais. Então, isso é bem recente também, se eu não me engano, foi em 2018 que começou a Bolsa Xerxes. A Bolsa Alimentação é algo anterior, antes de se tornar algo para todos os alunos bolsistas, ela era específica para situações emergenciais. Então, nos atendimentos, quando a gente identificava uma situação de dificuldade, que o aluno, às vezes, até chegava a passar mal, ir para ambulatório médico, a gente ser chamado, né? O ambulatório médico também, muitas vezes, nos chamam, quando são questões relacionadas Mônica, só desculpe interromper, nós estamos quase fechando o programa. Ah, tá bom. Como você pode... Que mensagem você quer passar para as pessoas, para a gente fechar? Olha, eu acho que nesse momento que a gente está vivenciando, né, um momento de isolamento social, que às vezes a gente se sente, né, com as emoções alteradas e pela incerteza do que está acontecendo no mundo, é importante a gente saber que pode contar, né, pensando na comunidade universitária, ou até quem está fora da comunidade, né, que existem serviços que podem estar acolhendo, pode estar tendo uma escuta. Eu acho que nesse momento é importante que a gente pense nos apoios que podem ser realizados para acolher as pessoas, para serem ouvidas e até orientadas diante da situação, do contexto que a gente está vivendo nesse momento, né? E pensar que todos nós, né, não é só criança e adolescente que precisam de apoio, a gente, enquanto profissional, muitas vezes precisa, os jovens e os adultos que estão na universidade também precisam de alguma retaguarda para poder ter sucesso aí no seu caminhar. Obrigado, Mônica, pelas suas explicações. Eu acho que a PUC continua uma universidade de ponta, como a gente brinca, né, como a gente fala, de transformação, de inovação, e, sem dúvida, esta prestação de serviços de qualidade, ela é importantíssima. Obrigada, Mônica, obrigada os telespectadores. Márcia, a sua despedida de hoje. Obrigada a todos, obrigada, Mônica, pela gentileza da presença, e obrigada aos nossos ouvintes, telespectadores e youtubers que nos assistem. Obrigada e até a próxima. Conosco, um fato, duas visões.